o qual tomou a rebate, e os abiezeritas se ajuntaram após dele. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés. Repita comigo: toda a tribo de Manassés. Toda a tribo de Manassés. Depois você vai entender o mistério. Que também foi convocado para o seguir. Enviou ainda mensageiros a Azer. Diga comigo: Azer. Azer. E a Zebulon. Diga comigo: Zebulon. Zebulon. E a Naphtali. Diga comigo: Naphtali. Naphtali. E saíram para encontrar-se com ele. Agora leia comigo o capítulo 7 e o versículo 2, que diz assim: Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas tuas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Versículo 3 ainda diz assim: apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Ainda o versículo 4, a palavra de Deus diz assim: disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faze-os descer às águas, e ali tu os provarei. Aquele de quem eu disser: este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele a quem eu disser: este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lambeia a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte. Como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Agora o versículo 7 diz assim: então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregareis os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire para cada um para o seu lugar. Versículo 8, para encerrar: tomou o povo provisões das mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um a sua tenda. Porém os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele num vale. Quantos podem dizer amém? Amém. Que Deus, pois, aplique essa palavra bendita e preciosa aos nossos corações. Eu queria rapidamente falar três coisas aqui que me chamou a atenção no texto que acabei de ler e que tem a ver com a história desse servo do Senhor, Gideão. Não é? É uma história bem conhecida da igreja, bem conhecida dos irmãos, uma história bem conhecida nossa. Para ser sincero, talvez seja mais conhecido os 300 do que o próprio Gideão. Sempre falamos sobre os 300, não é verdade, irmãos? Contamos com quem? Com os 300. É os 300 que estão presentes, e nós contamos com os 300, e os 300, e os 300, e às vezes até falamos menos de Gideão, e falamos mais dos 300, não é? Os irmãos conhecem a história, eu acabei de ler. Deus fala com Gideão, diz a Gideão que tem uma missão para ele cumprir, e diz a Bíblia que Gideão junta, manda mensageiros. Falei o nome de 4 tribos aqui, e vai ser importante os irmãos entenderem porque eu falei o nome dessas 4 tribos. Daqui a pouco os irmãos irão entender. E Gideão manda e ele junta 32.000 homens. E desses 32.000 homens, Deus vai fazendo uma seleção, e diz a Bíblia que só fica 300, logicamente, e Gideão também. A primeira coisa, irmãos, que me chama a atenção nesse texto é que Gideão não seria a pessoa mais qualificada para essa chamada. Gideão não seria a pessoa mais adequada para essa chamada. Digo isso diante da visão humana, digo isso diante dos olhos humanos. E por que digo isso? O próprio Gideão reconhece isso. Ele diz: eu sou o menor da minha casa, o menor da minha família, eu sou o menor de todos. E o Senhor diz: é você mesmo, Gideão. Mas não é só por ser o menor que ele não é mais o mais adequado. É porque Gideão tem problemas familiares. E esses problemas que Gideão tem, com certeza, para qualquer um de nós seria um grande empecilho. Por quê, irmão Marcos? Porque Gideão faz parte de uma família idólatra. Faz parte de uma família onde há um ídolo que é Baal.
dia. E é nesse momento, diz a Bíblia, que o anjo do Senhor aparece a Gideão e diz para Gideão livrar o seu povo. Primeiro Gideão questiona, porque ele diz assim: se o Senhor é conosco, aonde? Porque ele nos desamparou, porque ele nos entregou das mãos dos midianitas. E diz a Bíblia que resposta alguma é dada a Gideão. E por que não é dada a Gideão? Porque, em primeiro lugar, nós percebemos que Gideão é uma pessoa alheia à vontade de Deus. Se você, por exemplo, ler ainda aí no capítulo 6 e o versículo de número 10, veja o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus, eu vou ler um pouquinho antes, para que os irmãos possam entender. Vou ler a partir do 6. 6 diz assim: assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Primeira coisa, irmãos, que nós percebemos: os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos inimigos. Não foi porque se arrependeu, não foi porque se voltou ao Senhor, mas por causa da opressão dos midianitas, o povo clamou ao Senhor. Veja o que diz o versículo 7. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhe enviou um profeta que lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão e vos livrei da mão dos egípcios e das mãos de todos quantos vos oprimiam, e expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. Agora veja o que diz o versículo 10. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Olha o que diz a palavra de Deus: contudo não destes ouvidos à minha voz. Olha o que a Bíblia está dizendo. Deus mandou um profeta, o profeta mostrou qual era o problema, a idolatria, mas a Bíblia diz que não foi dado ouvido à sua voz. E parece que Gideão está alheio a isso, porque quando o anjo vem, e ali é uma teofania, o próprio Senhor Jesus Cristo, primeiro ele se dirige ao povo através de um profeta, o povo não dá ouvido, e agora o próprio Senhor Jesus Cristo desce, se transfigura em um anjo e vai falar com Gideão. E diz a Bíblia que Gideão está alheio, porque Gideão diz: por que nos sobreveio tudo isso? Porque o Senhor nos abandonou. E Jesus não responde palavra, o anjo ali não responde palavra nenhuma a Gideão, senão vá e livre o povo de Israel. Porventura não estou te mandando eu? E por que o anjo não dá resposta a Gideão? Porque a resposta já tinha sido dada, e ouvido nenhum o povo tinha dado, nem o próprio Gideão tinha dado. E aí é nesse momento que Gideão fala, eu não vou ler por causa do tempo. Gideão fala e Gideão diz: olha, mas eu sou o menor na casa do meu pai, da minha família, como eu irei? Eu não tenho condições alguma. E diz a Bíblia que o anjo do Senhor naquele momento diz assim: eu serei contigo, Gideão, e tu destruirás os inimigos como se fosse um só homem. Mas nós pensamos, irmãos, que Gideão é um homem espiritualmente espetacular, diferente de qualquer um de nós, é um homem extraordinário, que tem uma fé extraordinária, que é praticamente um super-homem, e não é nada disso. Porque primeiramente o anjo vem e fala: Gideão está alheio. Depois agora Gideão apresenta uma justificativa para não dar ouvido ao Senhor, e ele diz assim: eu sou o menor, Senhor. E o Senhor diz assim: eu serei contigo. Pensa que foi suficiente? Não foi suficiente. Logo Gideão arruma outro problema e diz assim: Senhor, és tu mesmo que fala comigo. Agora ele está colocando em xeque a pessoa que está falando com ele. E diz a Bíblia que ele diz assim: olha, se é o Senhor, permita que eu vá até a minha casa, prepare a minha oferta, ele paga. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor permite, e ele vai, e ele traz a comida, e ele traz a oferta. E quando ele traz a oferta, diz a Bíblia que o anjo dá uma ordem para que ele coloque a oferta debaixo de uma árvore e toque com o cajado. E quando toca com o cajado, aquela comida evapora, o anjo some. E aí nós pensamos assim: Gideão agora se alegrou e foi fazer a obra. Não, irmãos, sabe o que Gideão fez? Vejam o que diz a Bíblia aqui comigo, no versículo de número 22. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Em outras palavras, Gideão disse: eu vou morrer. Imediatamente o anjo volta e diz assim, porém, versículo 23, porém, o Senhor lhe disse: Pai seja contigo, não temas, não morrerás. E Gideão nesse momento se alegra.
ele se alegra e oferece algo ali, agradável ao nome do Senhor. Mas sabe o que eu quero dizer a princípio para os irmãos sobre a chamada de Gideão? É que Gideão não foi chamado porque era o melhor, Gideão não foi chamado porque era o mais experiente, o mais sabido, o mais notável, o mais espetacular. Não, Gideão era igualzinho a mim e a você, tendo as mesmas dificuldades, passando pelas mesmas situações. Quer ver uma coisa de Gideão que a Bíblia mostra, revela com clareza? É que Gideão também era medroso. Gideão era medroso, exatamente isso. Abra sua Bíblia aí, continue. Versículo de número 27. Veja o que a Bíblia diz, o capítulo de número 6 ainda. Veja o que diz a palavra de Deus. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Perceba, Deus deu uma ordem para Gideão, para ele quebrar o ídolo, para ele consertar o altar na sua casa e para ele sacrificar o segundo boi de 7 anos. E Gideão assim fez, como o Senhor mandou. Porém, veja o que a Bíblia diz: temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas de noite. Tinha medo também. Deus deu uma ordem expressa, uma ordem direta, mas ele temeu e não fez de dia, não fez à luz do dia, não fez às claras, fez às escuras, fez de noite, porque ele temia, mesmo estando debaixo de uma ordem de Deus. Quer ver que ele era teimoso? Quer ver que ele era temente? Quer ver que ele também tinha medo, como eu e você às vezes tem medo? Abra sua Bíblia ainda aí, no capítulo 7, no versículo 10. A Bíblia diz que depois de Deus falar tantas vezes com Gideão, veja o que ele diz ainda aqui, no capítulo de número 7 e no versículo de número 10. Olha o que diz a Bíblia: se ainda, olha a palavra, se ainda, ou seja, não era mais para temer, mas ele diz: se ainda temes atacar, desce tu com teu moço Purã ao arraial. Ele desceu ou não, irmãos? Porque é uma condicional. Se ainda temes, desce com teu moço Purã até o arraial. E o que diz o versículo 11: e ouvirás o que dizem, depois de fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com o seu moço Purã até a vanguarda do arraial. Ele desceu porque ele temia ainda, apesar de Deus o comissionar, apesar de Deus o chamar, apesar de Deus falar com ele, apesar de Deus dar sinal, apesar de Deus fazer tanta coisa, Gideão ainda temia fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. E talvez você pergunte: por que o Senhor está dizendo isso, irmão Marcos? E o que é importante nisso? É importante, irmãos, que Deus não escolheu ninguém por capacidade. Deus não escolheu ninguém porque ninguém é bom, não, irmãos. Deus não me escolheu e te escolheu porque você é bom, porque você é perfeito, porque você não tem falhas, porque você não tem erro, porque você não teme nada, porque você é um super crente. Não, Deus te escolheu pela sua soberania. Mas Deus transforma o preguiçoso em trabalhador. Mas talvez você diga: irmão Marcos, ele não tem fé. Mas Deus acrescenta fé, Deus multiplica a fé. Como foi dito aqui nessa noite, Deus multiplica qualquer coisa na vida do seu filho, do seu servo, para que ele chegue na posição que ele quer. Devemos nos lembrar, irmãos: o vaso é de barro, mas a glória de Deus está sobre o vaso. Então Gideão não era nenhum super-homem, nenhum super-crente, era um homem igualzinho a mim e a você. E o Deus que chamou Gideão é o Deus que te chamou também, com os teus defeitos, com as tuas fraquezas. Ele conhece a tua estrutura. Deus conhecia a estrutura de Gideão, por isso que Deus teve tanta paciência com Gideão. Sabe por quê, irmãos? Para que a glória seja de Deus e não do homem. Se você cantasse bem, você se gloriava. Se você pregasse bem, você se gloriava. Se você fosse melhor que todo mundo, você se gloriava. Mas Deus te chamou, mesmo sabendo da tua frágil estrutura, e te deu dons e te capacitou para que a glória
que eu aprendo. Deus não chama capacitados, mas Deus capacita os seus escolhidos. Moisés também era um homem fraco. Diz a Bíblia que quando Deus chamou Moisés, Deus tirou contra Moisés. E Deus disse: Moisés, quem fez a boca, Moisés? Moisés, quem fez o surdo? Quem fez o mundo? Quem fez o homem, Moisés? E mesmo assim Moisés disse: Senhor, envia quem tu quiser enviar, menos a mim. Jeremias diz a Bíblia que Deus chama várias vezes a Jeremias, e Jeremias disse: Senhor, eu não passo de uma criança. E Deus disse: não diga eu sou uma criança, Jeremias, porque eu te escolhi quando tu estava no ventre de tua mãe. Eu te constituí profeta entre as nações. Irmãos, eu fiquei me perguntando por que Deus escolheu Jeremias ainda no ventre de sua mãe. Sabe por quê, irmãos? Para mostrar que a glória é de Deus, que a honra é de Deus, para mostrar que não é pelo que faz ou pelo que deixa de fazer. Porque se Jeremias fosse escolhido porque ele era um grande trabalhador, porque ele tinha muita fé, porque ele era isso, porque ele era aquilo, ele iria se gloriar, encher o peito e dizer: eu sou essa pessoa. Mas diante de Deus não. Por isso que Deus escolheu Jeremias antes dele fazer bem, antes dele fazer mal, antes dele obedecer, antes dele desobedecer, antes dele nascer ainda no ventre de sua mãe. Deus escolheu, porque Deus escolhe por soberania. Aí eu vou trabalhar muito pro presbítero ver, para eu sair isso, sair aquilo. Aqueles que não é para quem quer, também não é para quem corre, mas é para quem Deus escolhe. Se Deus te escolher, irmãos, passa o céu, passa a terra, passa qualquer coisa, mas você vai chegar na posição que Deus te escolheu. Essa é a primeira realidade, irmãos, que eu encontro nesse texto. A outra realidade, irmãos, é quando Deus pede para Gideão, no versículo 25 do capítulo 6. Olha o que a palavra diz: naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra. E tomou o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Interessante aqui, irmãos, sabe o que eu aprendo aqui? Deus havia chamado Gideão para uma missão específica. E qual era a missão de Gideão? Uma missão muito simples. Deus deixou muito claro qual era a missão de Gideão. Era simplesmente libertar o povo da opressão dos midianitas. Gideão tinha que escolher pessoas para lhe ajudar, e tinha que descer o arraial, e tinha que lutar com o inimigo e vencer o inimigo. Era muito simples, era muito claro, era muito objetivo. Mas antes de Deus ir para o confronto com o inimigo, Deus disse: tem algo primeiro que você tem que resolver. Primeiro vai na tua casa, primeiro derruba o ídolo, primeiro quebra o altar, levanta o altar novo, conserta as coisas, oferece sacrifício, e somente depois disso vai até o arraial. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? É que ministério começa em nossa casa, ministério começa em nossa família. Não adianta nada nós cuidarmos da igreja e não cuidarmos da nossa casa. Não adianta nada a gente cuidar do filho dos outros e não cuidar dos nossos filhos, e não cuidar da nossa casa, e não cuidar da nossa família. Ministério começa em casa. Se as coisas em casa estão bem, você produz melhor, você trabalha melhor. Se as coisas em casa estiverem ruins, você não faz nada que preste. E alguém diz assim: mas esse irmão não tem jeito com ninguém, vai ver como está a casa dele. Às vezes um problema não é do em casa, uma dificuldade não é do em casa. A gente leva para qualquer lugar que a gente for, irmãos, se a gente não estiver bem em nossa casa. Por isso que Deus disse a Gideão: começa na tua casa. Primeiro, Gideão, você tem que colocar a sua casa em ordem. E para os meus irmãos, sabe o que aconteceu? Gideão colocou a casa em ordem mesmo. Pareceu ser uma ordem louca, pareceu ser uma ordem absurda.
Quer ver um requisito para ser um obreiro? Que governe bem a sua casa. Está escrito, irmãos, que governe bem a sua casa. Eu digo que às vezes nessa porta aí tem algum equipamento, um santificômetro, que às vezes o casal vem o caminho todo brigando, discutindo, um beliscando o outro, e aquela briga, e aquela liga, quando chega aí, que entra. Glória a Deus, irmãos, Pai do Senhor, aleluia. Aí ninguém olha assim, sabe, irmão? Diz assim, ô glória, esse casal é uma bênção, mas só Deus sabe, irmãos. É igual aquela história da irmã que chega para o pastor e diz, pastor, eu queria tanto que o senhor arrumasse um lugarzinho aí por trás da igreja, aí que eu fizesse um quartinho, um negócio para a gente morar ali. Mas irmã, a sua casa é tão grande e a senhora quer morar aqui? Aí ela disse, mas pastor, é porque aqui na igreja o meu marido é uma bênção, mas em casa é só misericórdia. Minha esposa está aqui e ela sempre diz que a mãe dela carregava ela por todo canto, mas não deixava em casa sozinha. De oração estava com ela, na igreja estava com ela, mas estava com ela. Mas tem gente, irmãos, que deixa o filho lá e somente a misericórdia de Deus para voltar e está tudo bem. Não, irmão, tem que deixar a menina em casa, não. Traz ele para a igreja também para adorar, para cultuar. Ah, não, irmão, mas é chato que nada. Daqui a pouco ele vai sintonizar no céu e desde pequeno, porque a Bíblia diz que Josias assumiu com 8 anos de idade. E qual o problema? De estar na casa do Senhor, vai aprender a servir ao Senhor. Mas deixa eu concluir falando sobre os 300, porque o texto que eu li para os irmãos não é o fim da história. Às vezes nós esquecemos do fim da história. Contamos a história até o meio, e é uma história muito bonita, e os 300 tomaram a frente, e os 300 foram o pilotão de frente. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não conta com 300, não. Deus conta com 32 mil, não é com 300. E vou mostrar para os irmãos rapidamente, irmão, porque estou dizendo isso. E não sou eu que digo, é a palavra de Deus que diz. Deixa eu ler com os irmãos novamente o texto que eu li. Só um minutinho para a gente encerrar. Diz assim, versículo 34: Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. O pão tocou a rebate e os abiezeritas se agitaram após ele. Quem foi que revestiu Gideão para ele convocar o povo? Quem foi que revestiu Gideão para ele convocar os 32 mil? Foi o Espírito de Deus que chamou aqueles 32 mil homens, irmão. Se eu disser que daqueles 32 mil homens só prestava 300, o Espírito de Deus falhou, errou, cochilou, chamou gente errada. Deus não erra não, irmãos. Deus não erra. O Espírito de Deus revestiu a Gideão. Gideão tocou a trombeta e se juntaram 32 mil homens. 32 mil homens foram chamados pelo próprio Deus que usou o seu servo. Aí você vai dizer, irmão, mas só os 300 que deu conta, não, irmãos. A menor parte foi os 300 que fez. É como eu disse para os irmãos, às vezes nos esquecemos de ler o fim da história. Para a gente encerrar, abra a sua Bíblia aí no capítulo 7 e no versículo de número 22. Bem rapidinho por causa da hora, o presbítero está aqui e a responsabilidade é maior, independente dele estar ou não, mas a responsabilidade ainda é maior. 7 e 22 diz assim: Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. Aqui está falando sobre o arraial dos midianitas. Quando os 300 soam a trombeta, a Bíblia diz que a espada de um midianita foi contra o outro e um começou a matar o outro, mas foi então possivelmente a menor parte, porque veja o que o texto diz: E isso em todo o arraial que fugiu. Quem fugiu? As pessoas do arraial que fugiu rumo de Zererá até Betsita, até o limite de Beel Mealá, acima de Tabaté. Versículo 23 diz assim: Então os homens de Israel, lembra que eu falei com os irmãos o nome das tribos? De Naphtali e de Azer e de todo Manassés foram o que, irmãos? Foram o que, irmãos? Convocados. Foram o que, irmãos? Convocados. E não foram.
É assim, irmãos, está escrito? E não foram. Eu não vou não, porque quando me chamaram a primeira vez, mudaram para casa, não deixaram eu fazer a obra, e eu não fui mais. Está assim, irmãos? Não. Olha o que a Bíblia diz. E foram convocados e perseguiram os midianitas. Na hora que os 300 estavam tocando, o povo foge dos midianitas. Quando o povo foge pelas montanhas, a Bíblia diz que Gideão convoca aquelas tribos que ele mandou embora. E a Bíblia diz que as tribos atendem e eles perseguem. Agora veja o que diz para a gente encerrar aqui o versículo 24. Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei e encontra os midianitas, e impedires a passagem pela água do Jordão até Betbara. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, cortaram-lhes a passagem pelo Jordão até Betbara, versículo 25, e prenderam a 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na penha de Oreb, e Zeeb mataram ao lagar de Zeeb. Perseguiram os midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb e a Gideão da além do Jordão. Deixa eu encerrar dizendo, os irmãos, que Deus naquele dia contou com uns 32.000 aos quais ele chamou. E talvez você diga assim: como é que aconteceu? Uma coisa muito simples. Capítulo 7, versículo 2, eu li aqui com os irmãos, e o capítulo 7, versículo 2 diz assim: manda o povo, esse povo que está contigo, Gideão, é muito, para que quando Israel vença, ele não venha a se gloriar. Não é porque os 31.700 não prestavam, não, irmãos, porque a Bíblia diz que 22.000 foram embora porque era negócio, mas a Bíblia diz que 9.700 foi embora porque bebeu a água de joelhos lá no chão. E alguém é desqualificado porque bebe água de joelho no chão? E alguém não serve porque bebe água de joelho no chão? Se eu disser que os 22.000 não serviam, eu tenho que dizer que os 9.700 não serviam somente porque se abaixou para beber água. E Deus descarta alguém somente porque se abaixa para beber água? Não, irmãos, Deus colocou o critério porque ele não queria muita gente para que aquele povo não se gloriasse. Aqueles 31.700 voltaram apenas por um motivo. Não é porque eles não serviam, não é porque Deus errou, não, é porque Deus não queria que eles se gloriassem e dissessem assim: a gente venceu, a gente é fera, a gente é muito forte, a gente é muito poderoso, a gente isso, a gente aquilo. Aí Deus disse: não, comigo não, só vai trazendo. Mas lá na frente, os 31.700 vão servir. Lá na frente, os 31.000 vão fazer a obra, mesmo que você não esteja na linha de frente, mesmo que você esteja nos bastidores, mesmo que você esteja por trás, mas você é útil à obra de Deus. E na hora certa, e no tempo certo, Deus vai te convocar para você fazer a obra dele. Encerro dizendo para os irmãos que a Bíblia diz que um jovem chamado João Marcos não servia para Paulo. A Bíblia diz que Paulo disse: olha, na primeira viagem missionária ele voltou, ele não vai conosco mais. Mas ali tinha um homem que tinha também um espírito quebrantado. Barnabé disse: não, ele vai. E Paulo disse: ele não vai, ele vai, ele não vai, ele vai, ele não vai. E Barnabé disse: ele vai comigo. Aí Paulo disse: eu vou com Silas. E o grande Paulo colocou aquilo no coração dele, não sei. Voltou para trás na viagem por um motivo que não deve ser nem importante, porque a Bíblia não conta. E Paulo não queria dar uma segunda oportunidade àquele moço. Mas a Bíblia diz que depois, na sua carta, quando Paulo escreve, ele diz assim: traga João Marcos também, porque ele é muito importante para o meu ministério. A última palavra na tua vida é a palavra de Deus. Foi Deus quem te chamou, foi Deus quem te mandou, te enviou, e você vai cumprir a chamada de Deus na tua vida, independente de qualquer coisa, porque o Deus que te chamou é o Deus que vai se responsabilizar pela tua vida. E que Deus nos abençoe.